Olá! Prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, a segunda parte do capítulo consta as instruções dos Espíritos e inicia com a mensagem: a fé, mãe da esperança e da caridade. Foi ditada pelo Espírito José, Espírito Protetor, na cidade de Bordeaux, no ano de 1862. Ele inicia a sua mensagem deixando um parágrafo muito contundente. Vamos ver. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Que filhos gerou a fé? As virtudes que conduzem a Deus. Olha só a importância da fé. E nós vimos no vídeo anterior que a fé se adquire quando nós vamos na busca de compreender as promessas do Cristo, os ensinamentos das leis de Deus, compreender os fenômenos da mediunidade, da vida após a morte, da vida em outros planetas, da reencarnação, da comunicação dos espíritos. É preciso ir compreender, através do estudo, da reflexão, do trabalho no bem, da oração, da meditação. Essas posturas reflexivas fazem com que venhamos a despertar em nós esta capacidade de compreender as leis de Deus. Como disse Emmanuel, citado também no vídeo anterior, ele diz assim, que a fé é a força que nasce com a própria alma. É a certeza instintiva na sabedoria de Deus. Então é uma potência nossa e, portanto, pode ser desenvolvida. Então a fé, ela se desenvolve. É preciso que busquemos o seu desenvolvimento. E com isso, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. No parágrafo seguinte, ele relaciona a fé com a esperança e a caridade. A caridade, que são posturas íntimas que decorrem do amor, são manifestações de amor. Lembrando que caridade é benevolência para com todos, é um estado íntimo, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Em tudo aquilo que nós fizermos, caridade como benevolência, indulgência, perdão, isto é caridade como decorrência de amor, que é a manifestação do próprio Deus. Então ele diz assim: a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Nós lembramos aqui que Paulo de Tarso fala a respeito destas três virtudes, fé, esperança e a caridade. No capítulo 13 da primeira carta que ele escreve aos cristãos da cidade de Corinto, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, ali ele fala a fé, da esperança e da caridade, ressaltando, e ele destaca, a caridade, né? Por isso é a trindade inseparável. É a fé que dá esperança, é a fé que nos conduz à prática da caridade. Se não tiver fé, como pode fazer essas coisas? Por que serei benevolente na questão da caridade?
Por que serei indulgente? Porque eu tenho fé na vida futura, confiança na justiça de Deus. Isso tudo decorre desta certeza instintiva na sabedoria de Deus. Ele prossegue ainda e fala assim: inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Olha que ele fala dos instintos nobres. São potências nossas que são despertadas com a ampliação da fé. Nos traz a esperança e nos leva à prática da caridade. E ela desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. O que quer dizer a palavra regeneração? É nascer de novo. Não no sentido de reencarnação. Regenerar. Generar é gerar, nascer, fazer nascer. E assim por diante. Nós estamos chegando na Terra a um período de regeneração da humanidade. Ou seja, nascer de novo da humanidade, agora além do predomínio do ego sobre o self. Nascer para a nova realidade da vida espiritual. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, a base da regeneração, que advém da fé, né? Portanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? E assim ele vai mostrando a importância da fé em nossa vida. Às vezes nós falamos e acreditando que a nossa palavra ela é decorrente da fé. Nem sempre é. A fé, ela é um impulso íntimo que nos leva à prática da caridade, não é? A ter esperança e, tendo esperança, realizamos coisas que nos levam a Deus. A fé sincera, diz ele mais adiante, é empolgante e contagiosa. Por quê? Porque todas as pessoas, elas têm na sua estrutura íntima esta potência que é a manifestação do ser divino que nós somos, que ainda não foi despertada, que vai sendo despertado conforme a nossa evolução espiritual e moral. Então ele diz ali, a fé sincera é empolgante e contagiosa, sem dúvida. Porque a fé estimula na outra pessoa aquilo de divino que ali está adormecido, né? Comunica-se aos que não a tinham, faz despertar no outro aquilo que o outro tem em potência, adormecido. Ou mesmo não desejariam tê-lo. Mesmo uma pessoa que nem quer desenvolver fé, não está interessado. A fé contagiante de uma pessoa, a fé sincera, faz com que desperte nessa pessoa algo que não era sequer imaginado pela pessoa. Porque é da natureza divina de todos os seres. E ele estimula mais para frente, o Espírito José, a gente utilizar esta capacidade da fé contagiante, da fé sincera que contagia, para auxiliar o próximo. Por que auxiliar? O despertar da fé é auxiliar. Porque conduz a virtudes que levam a Deus. Esse é o melhor bem que se pode fazer. E ele estimula, então, a pessoa a, como diz assim, pregar, mas não ficar ditando regras. Não, ele fala assim,
pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pelo exemplo. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. E ainda dá mais uma dica. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, esta fé sincera, ela é adquirida por nós. E quando nós a adquirimos, naturalmente, nós beneficiamos os nossos seres conhecidos, nossos parentes, nossos amigos, nossos familiares, pela fé sincera que nós desenvolvemos através do estudo, da meditação, da prática da caridade e tudo mais, né? Nós vamos consolidando a fé em nós. E isto é contagiante. É uma caridade. E a maior caridade que se pode fazer ao outro é levar ao outro a despertar a fé. Emmanuel diz que a maior caridade que se pode fazer em relação à doutrina espírita é a sua divulgação. Como é que nós divulgamos a doutrina espírita? Pelo exemplo da fé, pelo exemplo das obras, e assim por diante, pela esperança firme que nós temos, nós então induzimos outro. Isto é caridade. Caridade não é benevolência para com todos, sem querer ditar doutrina para o outro. Não, é pela nossa maneira de ser e de viver, que advém da fé que se adquire e se desenvolve. Mais adiante ele fala assim: tende, pois, a fé com o que ela tem de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Veja como ele ressalta aqui a racionalidade. Nós vimos no vídeo anterior a fé raciocinada. Isto é fundamental. Precisamos saber por que nós cremos e assim por diante. Olha o que ele diz aqui: não admitais a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos dos espíritos superiores. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimentos. Os milagres são obra da fé. Então veja, a mensagem do Espírito José, Espírito protetor, fé, mãe da esperança e da caridade. A busca da fé, de compreender por que as leis de Deus são assim, isso vai fazer com que nós despertemos em nós as virtudes que conduzem a Deus. E com isso, nós arrastamos as pessoas conosco, porque o exemplo arrasta. Então aí está a mensagem de estímulos que nos traz José, Espírito Protetor, a respeito da fé, que é a mãe da esperança e da caridade. Ficamos aqui com esses breves comentários de estímulo que nos traz José, Espírito Protetor,
a respeito do tema. No próximo vídeo, nós prosseguiremos ainda no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, com mais uma mensagem de instruções dos Espíritos com o título A Fé Humana e a Divina. Então, até lá, e que Jesus nos ampare o estímulo para a busca permanente da fé.